Ela ainda não é, mas está em busca do incrível. O smartphone tão aguardado por entusiastas até que enfim chegou nas terras brasileiras. Ele foi lançado em fevereiro na MWC e sim, podemos dizer que ele carrega praticamente todas as tendências e novidades de 2018, trazendo uma tela Full Vision com poucas bordas, o famoso entalhe do iPhone X, um corpo todo revestido de vidro contornado por metal, conjunto duplo de câmeras traseiras posicionadas de forma vertical. E o vidro não é uma novidade do design dos smartphones da ASUS, desde o Zenfone 3 que ele é utilizado como revestimento principal. É difícil você não comparar o Zenfone 5 com o iPhone X. Sim, a semelhança não é uma mera coincidência. A ASUS, assim como outras fabricantes, leva o telefone da Apple como base para muitas coisas. Foi assim desde o lançamento do primeiro iPhone e será assim até que a Apple não consiga mais trazer novidades para os smartphones. Eu, particularmente, vejo os telefones de vidro com ceticismo. Sinceramente, concordo que eles são muito mais belos, porém pecam muito na fragilidade. Mas tem Gorilla Glass. Nenhuma proteção até hoje criou um vidro inquebrável. Ponto. Os engenheiros trabalham muito para criar um telefone fino, com uma boa pegada, para então os usuários se obrigarem a colocar uma capa de proteção, tornando ele grande e desengonçado. Enfim, essa é uma precaução das fabricantes. Eu posso afirmar, pois na sua grande maioria estão enviando capas de silicone junto com a caixa do telefone. O sensor de impressões digitais foi novamente colocado na parte traseira do smartphone. A posição é boa para alcançar com um indicador, ruim para bloquear quando o telefone está deitado sobre a mesa, mas como a tendência agora é ter uma tela completa na frente, e ainda não está difundida a tecnologia de leitura de impressão digital na tela, foi uma posição acertada. Os botões de desligar e volume ficam posicionados na lateral direita do telefone, e graças a ASUS não removeu o plug P2, que na verdade é um P3. Junto com o P2 está uma entrada USB do tipo C. O botão de desligar. Eu preciso destacar um ponto nesse botão de desligar. No Zenfone 4 eu percebi que o botão estava um pouco mais aprofundado, tinha menos altura. Com a capa era por muitas vezes difícil de apertar o botão. Isso foi resolvido no Zenfone 5. Eu posso garantir que o Zenfone 5 foi o telefone mais bonito que eu já testei em 2018. O seu acabamento é impecável. O hardware mudou muito em relação ao Zenfone 4. Algumas coisas mudaram, como o conjunto de câmeras, ganhou sensores mais recentes, o som teve um trabalho incrível, a tela também foi caprichada, além do processador que eu falo logo mais. A tela foi espichada, Full HD Plus IPS de 6,2 polegadas na proporção 19:9, ocupando 90% do display. Ela é protegida por Gorilla Glass. A ASUS usou uma tela IPS Plus, tecnologia que melhora a variação de cor entre cada pixel, gerando imagens com mais nitidez. Esse é um ponto forte do smartphone. Segundo Marcel Campos, em nossa entrevista, o Notch é empregado justamente para que os usuários possam ter mais tela. Os ícones de notificação não ocupam uma barra completa, deixando esse espaço todo para o restante. Sinceramente, se você tem algum problema com o entalhe, basta desativá-lo. O sistema vai criar um fundo preto por baixo das notificações, tornando-o quase imperceptível. Mas por que bordas inferiores então? É uma limitação da tecnologia IPS, os conectores da tela estão ali. Enfim, o Notch está lá, e eu sinceramente preferia que ele não tivesse. Por outro lado, os ícones de notificação neste espaço liberam a tela. E esse é o motivo pelo qual o entalhe existe. No meu uso cotidiano, ele mais ajuda do que atrapalha. Tem entalhe, foi copiado da Apple, da Essential ou da Huawei, você escolhe. Mas tem ele e ponto. Voltando à tela, você tem opções de escolher o padrão de cores, ativar o filtro de luz azul ou deixar no modo automático, gerido pela própria inteligência artificial que vai aprender conforme o seu uso qual o melhor esquema de cores para cada tela. Um outro recurso interessante é a tela ficar sempre ligada quando ela identifica o rosto. A versão do Zenfone 5 que recebemos para teste vem equipado com 4 GB de memória RAM, 128 de armazenamento interno, que é expansível através de cartão microSD até 2 TB.
Em termos de memória RAM, 4 GB é na atualidade o que você precisa para comprar. 64 de armazenamento interno também é o ideal. Menos que isso já vai dar complicações por falta de espaço logo. O processador é um Snapdragon 636. Em comparação com o 660 da quarta geração, parece que a ASUS retrocedeu e pôs um processador inferior. Seria isso mesmo? Bem, eles são praticamente idênticos. O que muda são os núcleos e leitura de memória RAM. O 636 conta com 8 núcleos iguais de 1.8 GHz e a velocidade de leitura de memória é menor. Os dois processadores contam com tecnologia Hexagon 680 DSP da Qualcomm. É essa tecnologia que torna o SoC capaz de trabalhar com inteligência artificial. Sim, o processador é um pouquinho inferior, porém a ASUS ajustou parte dessa perda de velocidade com um AI Boost. São ações que o smartphone toma por conta própria para acelerar tarefas primordiais. Em nossos testes, o Zenfone 5 só equiparou no teste AnTuTu Benchmark. Lembrando que a versão do Zenfone 4 foi de 6 GB de memória RAM. Em comparação com o Moto Z3 Play, que usa o mesmo processador e memória RAM, o Zenfone 5 perdeu apenas no teste PC Mark. Mas se você não entende o que isso tudo quer dizer, o processador usado pela ASUS no Zenfone 5 foi inferior ao Zenfone 4, porém ele é mais recente, com eficiência energética um pouco melhor. Acredito terem escolhido de forma sábia, por dois motivos: um custo menor e consumo de energia menor. Se a ideia foi tornar o produto mais acessível e manter o hardware mais atualizado possível, ainda ganhar um pouco de consumo de energia, esse foi um ponto positivo. O som do Zenfone 5. Aqui a ASUS gastou um tempo legal para aprimorar a qualidade sonora. São duas saídas de som, uma pela parte de baixo do telefone e a outra pelo alto-falante de chamadas. No Zenfone 4 já era assim, estéreo. No 5 foram colocados novos speakers que podem ser equalizados pelo assistente de som e, sinceramente, o Zenfone 5 foi o melhor som embutido em um telefone que eu já testei. Esse certamente será um ponto que vai te surpreender. Se você é mais aficionado por áudio, fique sabendo que o Zenfone 5 tem suporte a som Hi-Res. E melhor, agora o fone que acompanha o produto também é capaz de reproduzir áudio em alta resolução. O assistente de áudio é o cara responsável por personalizações de áudio, escolha de equalizações e demais configurações. Além do fone da ASUS, o Zenfone 5 suporta mais de 400 fones Hi-Res certificados. Aí você vai me perguntar: eu não sou assim tão ligado em som, escuto minhas músicas pelo Spotify e deu. O que isso muda para mim? Basicamente, o som vai sair mais limpo, com maior diferença entre as frequências. Resumindo, é um som de alta qualidade. A ASUS trouxe novos sensores de câmeras da Sony, IMX363, ele é duplo de 12 megapixels. A lente principal com abertura f1.8, 24mm de distância focal, que segundo a ASUS equivale a uma lente de 35mm em uma câmera convencional. Ela conta com 4 eixos de estabilização ótica que ajudam e muito a não sair fotos tremidas. O HDR agradece bastante. A inteligência artificial empregada também nas câmeras é capaz de detectar até 16 tipos de cena. Além disso, o mais interessante foi ver a evolução das fotos. Com o chamado AI Photo Learning, uma espécie de machine learning dentro da câmera, ela começa a aprender com seus hábitos. A próxima foto feita com a cena parecida já terá o efeito aplicado automaticamente. A detecção de cena ajuda o app a escolher a melhor configuração de exposição, balanço de branco, tempo de exposição, entre outras. O que muda em relação a uma câmera qualquer em modo automático? Muda que nesses 16 possíveis cenários existem pré-definições de imagens que realmente melhoram as fotos. A câmera traseira é capaz de produzir bons retratos, aquelas fotos com fundo desfocado. Utilizando a lente Wide Angle para ajudar, aliada à inteligência artificial que calcula os pontos onde deve ser feito esse recorte, as fotos desfocam de forma muito precisa. Por padrão, o fundo é bem desfocado, mas você pode ajustar isso conforme a sua preferência. A câmera principal também é capaz de produzir bons vídeos, em 4K a 30 fps, Full HD 60 fps, em câmera lenta 240 fps a 720 e 120 fps em Full HD. A segunda lente da câmera traseira é uma wide angle de 120 graus. Ela tem qualidade inferior à lente principal, mas deixando o smartphone bem posicionado, ela fará fotos capturando uma área muito maior. Funciona similar a uma GoPro. A câmera frontal de 8 megapixels e abertura f2.0 é um ponto que eu estou batendo há algum tempo. A ASUS enviou um update que já estará integrado às unidades em comercialização.
Esse update foi fundamental. Se você ver os reviews dos Zenfones antecessores, poderá notar que as fotos da câmera frontal estão todas esbranquiçadas. Parece que o rosto está mais pálido, mais branco do que o normal. E essa é uma característica da câmera para o mercado asiático. Por motivos pessoais, o pessoal da Ásia prefere que o rosto seja mais leitoso, esbranquiçado. Aqui no Brasil e em países latinos, essa tendência torna a foto no mínimo estranha. Depois do update, as fotos ficaram bem melhores e o HDR ajuda muito na qualidade final da imagem. Seria uma lástima que a câmera frontal fosse um ponto negativo no telefone que melhorou bastante a qualidade de fotos nos últimos tempos. Agora sim, podemos dizer que a câmera frontal está na mesma evolução da câmera traseira. Ela ainda não é, mas está em busca do incrível. Eu posso dizer que não tive problemas com a bateria do Zenfone 5. Ela sempre chegou ao final do dia sobrando cerca de 20% ou mais. O período máximo de bateria que eu consegui chegar foi 2 dias, usando pouco. Usando intensamente, ele fez 5 horas e 10 minutos de tela. Lembrando que não fiz ajuste algum, utilizando apenas o modo normal de bateria. Você consegue uma autonomia maior se utilizar o modo econômico ou super econômico. São 3.300 mAh na bateria, que na grande maioria das vezes tem como vilã a tela. Por ser grande, ela é a maior consumidora. Você pode ajustar a intensidade de brilho para otimizar. Mas cá entre nós, as telas dos smartphones só ficam bonitas quando o brilho está ajustado em 50% ou mais. Eu, sinceramente, parei de reclamar de baterias. Elas devem durar, sim, pelo menos umas 10 horas em uso moderado a intenso. O uso habitual das pessoas é carregar todo dia. Se a autonomia dela for suficiente até você ir dormir, não há do que reclamar. O carregador que acompanha o produto é rápido, mas nem tanto. São apenas 10 watts e ele é capaz de gerar 35% em carga de 30 minutos e leva cerca de 1h30 para completar 100%. Essa velocidade de carga satisfaz a grande maioria dos usuários. Desbloqueio facial. Um recurso que o Zenfone 5 traz é o desbloqueio facial. Ele reconhece o rosto e destrava o aparelho sem a necessidade de usar a senha ou impressão digital. Até mesmo em ambientes mais escuros, a tela liga e dá um jeito de reconhecer seu rosto. Como ele não conta com recursos de infravermelho como no iPhone X, usa apenas a câmera frontal, a segurança pode não ser a melhor. Mesmo assim, ele é um excelente recurso e facilita bastante o dia a dia. A Zen UI 5 passou por poucas modificações gráficas em relação à 4. Algumas novidades foram trazidas pela ASUS em conjunto com o Android Oreo. Eu vou listar eles aqui. Arrastar o dedo no sensor de impressões digitais para ver as notificações no bolso. Recursos de inteligência artificial que foram empregados no Zenfone. Carregamento por IA. Vai ajustar a potência de carregamento do telefone conforme cargas anteriores. Um exemplo prático é, se você costuma carregar o telefone durante a noite toda, o carregador vai enviar mais lentamente a energia para a bateria. Isso vai ajudar a não aquecer ela, melhorando a longo prazo a vida útil. Tela sempre ligada ao detectar a face. Quando seu smartphone estiver apontado para a tela, ela permanecerá ligada. Não é algo que precise de inteligência artificial, mas enfim, foi classificado assim. Toque sonoro IA. O smartphone detecta o ambiente que você está conforme o ruído e aumenta ou diminui o volume do toque automaticamente para evitar volumes extremos. Ainda existem recursos Twin Apps para duplicar contas em apps como Facebook, Instagram, Messenger, Telegram, Twitter, WhatsApp. Como eu disse, a Zen UI 5 não mudou tanto assim para a 4. Não em termos estéticos, é uma interface que eu vi a evolução constante. Ah, mas existem launchers mais limpas. Ninguém está te obrigando a utilizar ela. Gostou do Zenfone pelo seu aspecto de hardware e design? Instala outra interface. Eu confesso que não faria isso. As modificações básicas que faço quando pego um telefone são colocar apps que uso constantemente na tela inicial, aumentar a grade de ícones para 5x5 e instalar o teclado Swift, que é a preferência minha. De resto, todas as interfaces vão oferecer recursos de destravamento por digitais, detecção facial, que é mais recente, troca de wallpapers e etc. Agora, o meu veredito vai trazer os pontos fortes e fracos do telefone. Aliado ao preço que acabou de sair, você pode analisar e comentar no vídeo se vale a pena ou não comprar o Zenfone 5. Os pontos fortes são a tela. Comprando o Zenfone 5 você terá uma tela fantástica. Sem dúvida está entre as 3 melhores telas IPS que eu já usei.
O som, um sistema de som para dar inveja a muitas caixinhas de som Bluetooth. O design elegante, com poucas bordas e tela ocupando 90% da face frontal. As câmeras, sem deixar de mencionar o principal, que é o conjunto de câmeras do smartphone, principalmente na traseira. Os pontos fracos. Com relação aos pontos fracos, foi um item que eu particularmente vejo como ruim, que é ele ser revestido todo em vidro. Sei que coloquei ele também como ponto forte, pois é desejo da maioria das pessoas, mas não o meu. Eu não gosto de utilizar capas no telefone, mas você vai investir dinheiro no aparelho. Certamente vai precisar de alguma proteção extra para ele. Pontos nem fortes nem fracos. Os pontos que não foram decepcionantes, mas também não se destacaram. A bateria, por mais que dure um dia, ela fica nesse meio termo entre não ser ruim e também não ser diferenciada. O Note era uma implicância minha por ignorância e por achar que é uma cópia do iPhone, mas a ideia por trás do Note é válida e ajuda no dia a dia. Então, ele superou meu preconceito. A ZenUI. Apesar do grande esforço em termos de inteligência artificial, a ZenUI não trouxe muitas novidades. Sim, a inteligência artificial empregada é ótima e creio que deva ajudar o telefone a se manter por mais tempo sem a necessidade de troca. A interface da ASUS deixou de ser um ponto negativo lá no Zenfone 3. E você, o que achou do Zenfone 5? Comente abaixo. Deixe também seu like para que mais pessoas possam ver esse vídeo. Para você não custa praticamente nada, mas para nós é uma ajuda imensa. E inscreva-se no nosso canal para ver novos conteúdos sobre smartphones. Até a próxima!